Capítulo 221. O mago do livro. Sunan havia criado pessoalmente nada menos que 10.000 marionetes. Ele conhecia intimamente a força vital única que emanava dessas marionetes, distintamente diferente da carne e do sangue de seres vivos. No momento em que o monstro apareceu, ele imediatamente detectou a aura de marionete que emanava dele. Uma marionete que pôde mudar de forma. Isso é bastante raro. Uma centelha de curiosidade brilhou nos olhos de Sunan. Ao observar a marionete de polvo, ela se moveu repentinamente, erguendo um tentáculo coberto de farpas. O tentáculo girou no ar por um instante antes de disparar em sua direção com um assobio agudo. Sunan se manteve firme, com uma expressão calma, enquanto observava o tentáculo cortar o ar. No entanto, ao se aproximar a 5 metros de Sunan, o tentáculo desacelerou repentinamente, como se tivesse entrado em um atoleiro invisível. Avançou lentamente, centímetro por centímetro, e finalmente parou completamente a apenas meio metro do corpo de Sunan. Ao examiná-lo mais de perto, o tentáculo tremia levemente, como se estivesse sob uma pressão imensa e invisível. Poder de ataques decente, comparável a um feitiço de terceiro nível. Sunan arqueou uma sobrancelha e comentou casualmente. ZZZT. Mais assobios irromperam repentinamente. O boneco de polvo, tendo falhado o primeiro ataque, lançou um ataque em grande escala. Dezenas de tentáculos giraram e atacaram como uma tempestade violenta, com o objetivo de atingir Sunan. No entanto, o mesmo cenário se repetiu. Esses tentáculos diminuíram visivelmente a velocidade à medida que se aproximavam a 5 metros de Sunan, e quanto mais se aproximavam, mais lentamente se moviam, até pararem completamente. Por um momento, dezenas de tentáculos cercaram Sunan, formando uma barreira impenetrável, mas nenhum deles conseguiu tocá-lo. Miau, Sunan é tão incrível! Anne exclamou animadamente, com os olhos cheios de admiração, enquanto observava Sunan. Sunan sorriu e acariciou a cabeça da menina, mas seu olhar nunca se desviou do boneco de polvo. Esta marionete, sem dúvida, possuía a força de combate de um mago completo. Era provavelmente a sequência de combate final da Cidade da Estrela Cadente, e não seria fácil derrotá-la. Como se para confirmar seus pensamentos, os tentáculos brilharam repentinamente com várias luzes mágicas. Relâmpagos e chamas dançavam ao longo dos tentáculos, enquanto gelo e ácido jorravam deles. As pontas das farpas brilharam com um tom azul profundo. Naquele instante, todos os tentáculos foram imbuídos de vários efeitos mágicos. ZZZT. Os tentáculos lançaram outro ataque, seu poder aumentando a um nível que até mesmo o campo de proteção da zona proibida teve dificuldade para suportar, consumindo energia rapidamente. Este poder de combate é muito superior ao de uma marionete secreta. Sunan assobiou, espantado. Antes de atingir o primeiro nível de liquefação, lidar com aquela marionete de polvo exigiria um esforço considerável. Enquanto os pensamentos corriam por sua mente, Sunan iniciou seu contra-ataque. Levantou a mão e cerrou os dedos com força. Uma luz profunda e escura irrompeu de seus dedos, formando rapidamente uma lança negra como breu. No instante seguinte, ele arremessou a lança, que se transformou em um raio negro de luz e atingiu a marionete de polvo. O tempo pareceu congelar por um instante. A superfície da marionete de polvo brilhou com um arco-íris de luzes mágicas e, em um instante, ela foi protegida por mais de uma dúzia de feitiços defensivos, camada após camada de proteção envolvendo todo o seu corpo, como a armadura mais robusta. No entanto, essas defesas aparentemente inexpugnáveis derreteram-se como cera no fogo no momento em que entraram em contato com o raio negro de luz. O raio negro de luz atravessou sem esforço as camadas de proteção, penetrando o corpo do polvo e explodindo violentamente. Crack! Inúmeros raios negros irromperam de dentro do polvo, transformando-o em uma esfera brilhante que iluminou o salão escuro como a luz do dia. Depois de um tempo, o raio se dissipou lentamente. O polvo jazia no chão, com suas dezenas de tentáculos flácidos e sem vida, claramente fora de combate. Contrações ocasionais indicavam que o polvo não estava completamente destruído.
Bastante resistente, elogiou Sunan. Após atingir o primeiro nível de liquefação e com um aumento de energia mental, Trovão Negro foi sintetizado e aprimorado, aumentando seu poder em pelo menos 50 a 60%. Mesmo uma garota secreta seria incapaz de resistir a um único golpe de Trovão Negro. O povo, tendo sido atingido diretamente por Trovão Negro, ficou apenas gravemente ferido, mas não destruído, exibindo sua constituição formidável. Sunan hesitou por um instante, mas decidiu ficar com o boneco de polvo e levá-lo de volta para um estudo mais aprofundado. Ele poderia inspirar-se na criação de bonecos ainda mais poderosos. Ele convocou 2 garotas fantoches secretas para proteger o boneco de polvo e então adentrou o salão. Este era o nível mais alto da torre, o coração da cidade da Estrela Cadente. Guardados por poderosas marionetes de Lula, os 2 pilares de pedra ali provavelmente guardavam os tesouros mais valiosos da cidade. À medida que Sunan se aproximava dos pilares de pedra, nenhum outro obstáculo apareceu, confirmando sua suspeita de que as marionetes de Lula eram de fato a última linha de defesa da cidade. A aura que envolvia os pilares era uma matriz mágica protetora, que Sunan dissipou facilmente. Os objetos sobre os pilares foram então revelados: um livro e uma esfera cristalina. O livro tinha cerca de 2 ou 3 vezes o tamanho de um livro comum, com uma capa verde clara que cintilava com um brilho metálico frio. Uma flor de jade branca estava intrinsecamente desenhada na capa, indicando seu fino acabamento. Sunan podia sentir as espessas partículas de energia dentro do livro, confirmando que se tratava de um item mágico. A esfera, do tamanho de um punho, brilhava intensamente, adornada com incontáveis pontos semelhantes a estrelas que se assemelhavam a um belo céu estrelado. Ao examiná-la mais de perto, Sunan percebeu que esses pontos semelhantes a estrelas eram, na verdade, runas encantadas em miniatura. O que o surpreendeu ainda mais foi o sutil fluxo de energia que detectou, movendo-se da esfera para o vazio, aparentemente conectando-se a toda a torre. Uma compreensão lhe ocorreu. Esta esfera poderia ser a fonte de energia de toda a torre, ou até mesmo de toda a cidade da Estrela Cadente. Embora curioso sobre a esfera, Sunan estava mais ansioso para examinar o livro. Ao estender a mão para tocá-lo, um suspiro baixo ecoou de repente em seus ouvidos. O som vinha do próprio livro. "O livro está falando!" exclamou Amy, assustada. Com um farfalhar, o livro se abriu e uma página emitiu inúmeros raios de luz que se entrelaçaram e flutuaram para um lado do pilar de pedra, formando uma figura um tanto etérea. Era uma mulher de 20 e poucos anos, vestida com um manto cinza de mago. Seus cabelos prateados caíam como uma cachoeira e seus olhos roxos brilhavam como a luz das estrelas. Ela era alta e esguia, com lábios finos, um queixo ligeiramente pontudo e olhos alongados e inclinados para cima. Suas feições marcantes exalavam uma atitude fria e distante. Primeiro encontro, controladora da Aliança Estelar. A mulher de manto cinza falou lentamente, sua voz clara e magnética. "Você me conhece?" Sunan arqueou uma sobrancelha. "Eu não." Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso gentil, e suas feições frias se tornaram inesperadamente encantadoras. "Mas eu vi a frota procurando lá fora, junto com as sereias." Só o controlador da Aliança Estelar poderia comandar as duas, certo? A expressão de Sunan mudou, e ele rapidamente entendeu. "Você é a deusa do mar que enganou as sereias." A expressão da mulher permaneceu inalterada. "Não é um engano. As sereias me ajudaram a coletar o coração do mar, e eu lhes ensinei conhecimento para ajudar sua raça a crescer. Foi uma troca justa. Usei o nome deusa do mar para facilitar a comunicação." Sunan permaneceu indeciso. "Então por que você está se revelando agora? Está aqui por vingança?" "Você entendeu errado." A mulher balançou a cabeça. "Não tenho essa intenção e não sou sua oponente." Quanto à marionete de Lula, ela olhou para a marionete que se contraía no chão. "É um programa de defesa automático ativado pela cidade quando detecta um intruso. Não tenho controle sobre ela." "Marionete de Lula."
Sunan se lembrou de uma criatura chamada Mestre dos Tentáculos Dourados, que se assemelhava a um polvo. Não era de se admirar que a marionete de Lula parecesse familiar. Era baseada no Mestre dos Tentáculos Dourados, uma criatura divina bem conhecida. Eu me revelei porque não tenho outra escolha. A mulher olhou para o livro no pilar, com uma expressão complicada. Acredito que você tenha notado o meu estado atual. Este livro é meu hospedeiro. Se ele for destruído, eu também serei obliterada. Neste ponto, não preciso mais me esconder. Sunan de fato notou que a mulher estava em um estado espectral. Geralmente, espíritos não conseguem existir no mundo material por muito tempo. A menos que se transformem em um espírito vingativo, atacando humanos e consumindo almas e carne para evoluir para um espírito maligno aprisionado, eles não podem sobreviver no mundo material por muito tempo. Como o espírito maligno que ele encontrou na mansão de Kubero. Mas há exceções. Alguns indivíduos, ao morrer, podem fundir suas almas com um objeto, tornando-se um espírito aprisionado a esse objeto, mantendo assim sua existência. Alcançar tal feito não é tarefa fácil. Além de o falecido precisar possuir uma energia anímica extremamente poderosa, é preciso também encontrar um recipiente adequado para abrigar a alma, juntamente com uma boa dose de sorte. Todos os três são essenciais. A falta de qualquer um desses componentes resultaria em uma fusão fracassada, fazendo com que a alma se desintegrasse em nada. A mulher de túnica cinza à sua frente era claramente uma das poucas sortudas. Sunan ficou um tanto surpreso com a honestidade da mulher de túnica cinza. Mas, pensando melhor, mesmo que ela não revelasse essa informação, ele a teria descoberto em breve. Era melhor que ela fosse direta, causando-lhe uma boa impressão. Sunan estendeu a mão, e o livro sobre o pilar de pedra flutuou e pousou em sua palma. A mulher de túnica cinza instintivamente se contraiu, seu corpo rígido, mas rapidamente se recompôs, mordendo o lábio. Ignorando a reação dela, Sunan abriu o livro. Diante de seus olhos, havia intrincados modelos mágicos, um em cada página, variando de magias de nível 0 a 3º. Uma rápida olhada revelou que havia nada menos que 100 magias. Um livro de magias. Sunan o reconheceu imediatamente. Semelhante a uma varinha mágica, um livro de magias é um item mágico que contém modelos de magias gravados, que pode ser ativado para lançar feitiços. No entanto, comparado a uma varinha, um grimório pode conter muito mais magias. Grimórios comuns normalmente armazenam apenas de 20 a 30 magias, a maioria de primeiro ou segundo nível. Este grimório, no entanto, continha mais de 100 magias, incluindo várias de 3º nível. Seu poder, embora não se igualasse ao de um artefato de mago, certamente o colocaria entre os mais poderosos na categoria de itens mágicos de brilho fraco. Fechando o grimório, Sunan teve sua resposta. Você usou este grimório para controlar as tempestades e ondas para ajudar as sereias a derrotar seus inimigos. Sim. Não havia sentido em esconder agora, e a mulher de túnica cinza admitiu francamente. Antes de me tornar assim, eu era um mago. Sunan não ficou surpreso com a revelação. Em vez disso, sua expressão era de confirmação. Ser capaz de fundir sua alma com um grimório e usá-lo em forma espectral não era um feito comum. Somente um mago poderia atingir tal nível de maestria. Espere um momento. Uma compreensão repentina atingiu Sunan, e ele perguntou, qual é o seu nome? Liz Rousseau, respondeu a mulher de túnica cinza. Exatamente como ele suspeitava. O olhar de Sunan se aguçou, e ele a encarou atentamente. Então você é a ancestral da família Rousseau. A família Rousseau era a guardiã da cidade da Estrela Cadente, e historicamente, havia produzido um mago. Com a mulher de túnica cinza aparecendo na cidade da Estrela Cadente sendo uma maga em vida, era impossível não haver conexão. Após indagação, suas suspeitas foram confirmadas. Você me conhece? Os olhos roxos de Liz brilharam de surpresa. Não, mas ouvi sua família mencionar você, disse Sunan com um meio sorriso. A família Rousseau agora faz parte da Aliança Estelar.
Liz fez uma pausa e então assentiu em compreensão. Claro, você é uma maga certificada. Faz sentido que a família Russell se junte à sua bandeira. Para ser sincera, eu não esperava que o continente Luz Estelar produzisse uma maga certificada nesta era. O olhar de Liz para Sunan era uma mistura de espanto e admiração. Ela havia testemunhado a era do esgotamento elemental e sabia quão excepcional era o talento de alguém e quanto esforço era necessário para ascender ao posto de mago em um ambiente tão escasso de recursos. A pessoa à sua frente, sem dúvida, havia suportado dificuldades inimagináveis e feito esforços extraordinários para alcançar seu status atual. Foi por isso que ela apareceu imediatamente ao perceber que ele era um mago. No estado atual do continente Luz Estelar, somente ele poderia ajudá-la a alcançar seu objetivo. Estou mais curiosa para saber por que você acabou nesta forma e o que aconteceu com a cidade da Estrela Cadente, disse Sunan, chegando ao cerne da questão. Liz ficou em silêncio por um momento antes de responder com uma pergunta. Você sabe a origem da cidade da Estrela Cadente? O legado deixado pelos magos há 1000 anos? Sim, mas não totalmente. Liz assentiu e balançou a cabeça. Você já ouviu falar da Sociedade da Queda Estelar? A Sociedade da Queda Estelar. Ela já não foi destruída. Sunan olhou para Liz. Você era membro da Sociedade da Queda Estelar. A expressão de Liz vacilou, verdadeiramente surpresa. A Sociedade da Queda Estelar era uma facção de magos de 1000 anos atrás e, logicamente, Sunan não deveria saber sobre ela. Ela só perguntou por curiosidade, já preparada para explicar, mas não esperava que Sunan realmente soubesse sobre a Sociedade da Queda Estelar. Além disso, ele até sabia que ela havia sido destruída. Qual era a origem dessa pessoa? Capítulo 222. Uma descrição melhor com um assistente. 9 de outubro de 2024. Como você soube da Guilda da Queda Estelar? Liz encarou Sunan com um olhar peculiar. Li sobre ela em alguns textos antigos, respondeu Sunan casualmente. A Guilda da Queda Estelar era uma força menor entre as muitas facções de magos, dificilmente considerada uma organização de terceira categoria. A única coisa pela qual eram conhecidos era sua habilidade excepcional na criação de construções alquímicas. Diante disso, era provável que a Cidade da Estrela Cadente fosse uma de suas criações. No entanto, na memória de Sunan, a Guilda da Queda Estelar havia sido destruída por conflitos internos. Poderia ter sido por causa da Cidade da Estrela Cadente. Vendo que Sunan não iria dar mais detalhes, Liz suspirou e disse: sim, eu sou de fato membro da Guilda da Queda Estelar, e a Cidade da Estrela Cadente foi criada por nossa organização. Após um momento de hesitação, ela decidiu contar a verdade. Após a construção da Cidade da Estrela Cadente, a Guilda da Queda Estelar teve um desentendimento sobre como lidar com a situação. Forças externas se aproveitaram disso e se intrometeram em nossos assuntos internos, levando a uma batalha. No final, toda a Guilda da Queda Estelar sofreu pesadas baixas, e eu fui o único que sobreviveu. Mas também fiquei gravemente ferido. Para evitar que a Cidade da Estrela Cadente caísse nas mãos de forças externas, tive que ativar o programa de teletransporte da cidade e me esconder nas profundezas do Mar do Arco-Íris. A essa altura, eu já estava no limite das minhas forças, à beira da morte. Eu não queria morrer assim, então fundi minha alma com o livro de feitiços que carregava. Felizmente, tive sorte e consegui sobreviver como um fantasma. Sunan perguntou: e a chave que está em posse da família Lacelli? Quando me tornei um fantasma, meu poder era insuficiente e caí em um sono profundo. Quando acordei, os magos já haviam deixado o continente Luz Estelar. Eu não estava disposto a continuar vivendo como um fantasma, então encontrei uma maneira de enviar o método de entrada na Cidade da Estrela Cadente e a pérola da fusão solar para a família Lacelli. Eu esperava que um gênio surgisse da família, ascendesse a mago e encontrasse uma maneira de me reviver. Infelizmente, ao longo de 200 anos, nunca encontrei a pessoa certa. Você não contou a ele sobre sua existência. Liz ficou em silêncio por um momento antes de dizer:
Mesmo dentro da mesma família, não posso garantir que todos tenham meus melhores interesses em mente. Sunan entendeu. Não importa quão próxima uma família seja, sempre haverá descendentes não confiáveis. Se alguém com segundas intenções aparecesse, cobiçando a alma de Lizzie, sua situação se tornaria extremamente perigosa. A alma de um mago formal seria um dos tesouros mais valiosos do continente Luz Estelar. A menos que a pessoa certa aparecesse, ela continuaria esperando pacientemente. Então por que a família Lacelli não pôde entrar na cidade da Estrela Cadente mais tarde? Continuou Sunan. Lizzie olhou para a esfera translúcida e suspirou. O ambiente do continente Luz Estelar tem um impacto significativo no núcleo estelar da cidade da Estrela Cadente. Ao longo dos anos, a absorção de energia tem sido deficitária. Para manter as operações, a cidade da Estrela Cadente fechou seu ponto de entrada há mais de 700 anos. Desde então, a maioria das instalações da cidade foi fechada, e apenas esta torre continua funcionando. Ao ouvir isso, Sunan não pôde deixar de se sentir intrigada. Se a cidade da Estrela Cadente havia fechado sua entrada, como ele entrou? Poderia ser, parecendo adivinhar a confusão de Sunan, Lizzie disse. Isso mesmo, eu mesmo a trouxe para dentro. Embora eu não possa controlar totalmente a cidade da Estrela Cadente, ainda tenho alguma autoridade, como fazê-la responder ao chamado da pérola de fusão solar. Eu não tinha grandes esperanças, mas você provou ser mais capaz do que eu esperava e chegou aqui rapidamente. Enquanto falava, Lizzie não pôde deixar de olhar para a pequena criatura no ombro de Sunan. Ela suspeitava que a habilidade de Sunan de encontrar a cidade da Estrela Cadente pudesse ter algo a ver com aquele pequeno sujeito. Caso contrário, por que ele traria um gato? A pequena criatura não parecia ter nenhuma capacidade de combate. Percebendo o olhar de Lizzie, Amy se encolheu e se encostou no pescoço de Sunan. Você se comunica com as sereias da mesma forma? Sim. Qual é o seu propósito? Eu quero remodelar meu corpo. Enfatizou Lizzie, acrescentando, um corpo que me permita continuar meu caminho como maga. Sunan franziu a testa. Se fosse apenas uma questão de reconstrução corporal comum, mesmo em sua forma fantasmagórica, Lizzie conseguiria isso sem muita dificuldade. Um corpo no nível de um cavaleiro lendário seria suficiente para abrigar uma alma de nível mago. Dado o conflito de longa data entre as sereias e os nagas do Mar Profundo, não seria difícil encontrar um cadáver completo de uma guerreira caída. No entanto, se ela ressuscitasse dessa maneira, devido à incompatibilidade entre sua alma e o novo corpo, seu poder inevitavelmente cairia significativamente. Ela poderia nem mesmo manter o nível de uma aprendiz de mago de terceiro nível. E não espere progredir mais no futuro. Além disso, sua expectativa de vida também será significativamente reduzida. Após sua morte natural, você não poderá se transformar em uma forma espectral da mesma forma. Dadas essas inúmeras desvantagens, é compreensível que Alizel esteja relutante em adotar esse método. No entanto, remodelar um corpo que se encaixe perfeitamente como uma alma, especialmente a alma de um mago, não é mais fácil do que avançar para o nível de mago. Eu não me aprofundei nessa área, então não posso te ajudar. Sunan balançou a cabeça. Eu tenho o método para remodelar um corpo, mas me faltam os materiais necessários. A expressão de Sunan mudou ligeiramente. Como o coração do mar? O coração do mar é a essência do poder oceânico. O próprio oceano tem o poder de remodelar corpos. Por exemplo, as sereias, que são seres meio mortos revividos pelo mar. Então o coração do mar também pode servir como material para remodelar um corpo. Lizel assentiu e disse, o coração do mar é apenas um deles. Eu também preciso de fogo de lótus azul, erva de fênix, um galho da árvore do mundo, medula de espinheiro negro e água de nascente de fio de prata. Sunan ficou cada vez mais sem palavras enquanto ouvia. Cada um desses materiais é mais valioso que o anterior. O coração do mar já é considerado um material extremamente precioso, mas só pode ficar no final desta lista. Os materiais que você mencionou poderiam ter sido coletados 1000 anos atrás, mas agora são impossíveis no continente Luz Estelar.
Eu sei, Lisel franziu os lábios. Posso esperar. Assim que as barreiras planares forem totalmente restauradas, o continente luz estelar será reconectado a outros planos, tornando possível coletar esses materiais. Você é paciente mesmo. De qualquer forma, eu sou um fantasma. Enquanto meu grimório estiver vivo, eu não morrerei. Enquanto falava, Lisel de repente percebeu que algo estava errado e olhou para Sunan com uma expressão surpresa. Porque você parece completamente sem surpresa com as barreiras planares. Será que você já sabia sobre o bloqueio planar? Li sobre isso nos arquivos da Torre das Estrelas Brilhantes. A Torre das Estrelas Brilhantes. Lembro que é um legado deixado pelo Trono Negro. O rosto de Lisel mudou ligeiramente, e ela hesitou em falar. Os métodos do Trono Negro são bem conhecidos. Eles jamais deixariam conhecimento e recursos sem uma intenção secreta, garantindo que aqueles que herdassem seu legado estivessem sob seu controle. Já que Sunan entrou na Torre das Estrelas Brilhantes e saiu em segurança, isso não significa que ele já, assim que Lisel se encheu de dúvidas, ela ouviu Sunan dizer: a Torre das Estrelas Brilhantes foi destruída. Lisel ficou atordoada, então sua expressão se transformou em descrença. Destruída. Como isso é possível? Mas Sunan não tem motivo para mentir para ela sobre isso. Agora que a vida dela está nas mãos de Sunan, ele não precisa mais enganá-la. Você não está preocupada com a retaliação do Trono Negro. Devo me tornar escrava deles de bom grado só porque estou preocupada. Sunan deu de ombros. Além disso, o multiverso não é governado apenas pelo Trono Negro. Na verdade, o Trono Negro tem muitos inimigos, e há muitas maneiras de evitar suas retaliações. Lisel ficou em silêncio. Quanto mais falava com Sunan, mais o achava inescrutável. Apesar de não ter vivenciado a era de 1000 anos atrás, ele parece saber de tudo, o que a deixa completamente perplexa. Você disse muita coisa, mas não mencionou o mais importante. As palavras de Sunan tiraram Lisel de seus pensamentos. Ele a encarou com um olhar brincalhão. Reunir materiais tão valiosos não é uma tarefa fácil. Se você quer minha ajuda, o que pretende oferecer como compensação? Lisel parecia ter uma resposta pronta. Eu tenho o modelo de cristal de talento estrela cadente da Guilda da Queda Estelar. É um modelo de cristal de talento avançado. Se você concordar em me ajudar, posso lhe dar este modelo de cristal de talento. Sunan balançou a cabeça. Não é o suficiente. Um modelo de cristal de talento avançado não é um item raro para mim. Não é o suficiente para compensar meus esforços futuros. Lisel franziu a testa, presumindo que Sunan estava prestes a fazer uma exigência exorbitante. Assim que ela estava prestes a falar, Sunan apontou o dedo, e incontáveis raios de luz surgiram no ar, entrelaçando-se para formar um modelo de cristal complexo e misterioso. Era um modelo de cristal de talento metal líquido. Não o modelo de cristal de supertalento que Sunan finalmente sintetizou, mas um produto semi-acabado que está um passo acima do avançado e ainda não atingiu o nível super. Ao sintetizá-lo, Sunan registrou cada produto semi-acabado, pensando que poderia precisar deles mais tarde. O modelo diante dele era uma construção mental que ele havia conjurado usando sua energia espiritual. Mesmo sendo apenas um protótipo inacabado, longe de atingir o nível supremo, Lisel estava completamente hipnotizada. Embora tivesse perdido o corpo físico, seu olhar aguçado de maga permanecia, e ela conseguia ver claramente a natureza intrincada e profunda daquele modelo de cristal de talento. Entre os muitos modelos superiores de cristal de talento, este, sem dúvida, estaria entre os melhores. E as palavras seguintes de Sunan a chocaram ainda mais. Este é um modelo de cristal de talento que eu criei. Sunan, sem hesitar, assumiu o crédito pelo trabalho do cubo. Acredite ou não, criar um modelo superior de cristal de talento não é difícil para mim. Então, a estrela cadente que você mencionou não é tão valiosa para mim quanto você pensa. Lizzie ficou em silêncio. Ela queria duvidar das palavras de Sunan.
Mas a razão lhe dizia que era impossível para ele ter acesso a um modelo de cristal de talento de primeira linha no continente Luz Estelar. Havia uma grande possibilidade de que, como ele alegava, ele mesmo o tivesse criado. Se isso fosse verdade, então a estrela cadente não seria tão valiosa para ele. Pelo menos, se quisesse, poderia criar outro modelo de cristal de talento superior sozinho. Ainda em choque, Lizzie percebeu algo mais. Para qualquer mago, um modelo de cristal de talento era um segredo bem guardado. Ao revelar que havia criado um modelo de cristal de talento de primeira linha, Sunan estava deixando uma declaração clara. Ou ela lhe daria uma compensação suficiente e se tornaria sua parceira, ou seria eliminada junto com o segredo. Em outras palavras, ele a havia encurralado. Após uma longa pausa, Lizzie finalmente falou, com a voz rouca. Posso lhe dar todo o conhecimento que possuo. Como? Os planos de projeto para a cidade da estrela cadente, os esquemas para as marionetes do mestre das marionetes, os métodos para criar algumas poções de quarto nível e ferramentas mágicas, e informações sobre outras facções mágicas. Os recursos e itens mágicos que ela possuía haviam sido completamente destruídos ao longo de mais de 1000 anos. Além de sua alma, as únicas coisas que ela podia oferecer agora eram seu conhecimento e informação. Os olhos de Sunan brilharam ao ouvir suas palavras. Após unificar o continente Luz Estelar, ele havia reunido diligentemente todos os textos sobre magia que pôde encontrar. O conhecimento necessário para o estágio de aprendiz já estava completo, rivalizando com o da Era dos Magos. No entanto, o conhecimento no nível de mago era extremamente escasso, com apenas uma pequena parte obtida na Torre das Muitas Estrelas. Os feitiços eram um pouco melhores, incluindo todos até o 5º círculo. Mas o conhecimento relacionado a marionetes de nível mago, poções de 4º nível e ferramentas mágicas era escasso. Lizzie, sendo da Era de Ouro dos Magos, 1000 anos atrás, e membro da Sociedade da Queda Estelar, sem dúvida possuía uma riqueza de conhecimento que poderia melhorar significativamente a situação. É claro que só isso não bastava. Com a mente a mil, Sunan manteve uma postura calma e disse: além disso, você me servirá por 1000 anos, mesmo depois de reconstruir seu corpo com sucesso. Você quer que eu seja sua subordinada? A expressão de Lizzie demonstrava seu descontentamento. Sunan deu um leve sorriso. Chamar você de assistente seria mais preciso. Fique tranquilo, não vou forçá-lo a fazer nada que viole sua dignidade ou seus princípios. Você só precisará me ajudar a administrar a Aliança Estelar quando eu estiver ocupado e, ocasionalmente, me auxiliar com experimentos. Como você não tem nada para fazer durante o tempo que a barreira planar leva para se recuperar, poderia muito bem lhe dar algo para fazer e evitar que você se sinta muito solitário, não é? Lizzie ficou em silêncio novamente, sua expressão oscilando enquanto ela lutava com seus pensamentos. No final, o fascínio de reconstruir seu corpo venceu. Ela suspirou profundamente, seu olhar complexo enquanto olhava para Sunan, e assentiu. Tudo bem, eu concordo. Uma escolha sábia. Os lábios de Sunan se curvaram em um sorriso. Simples acordos verbais não seriam suficientes, então elas começaram a discutir os detalhes, incluindo seus deveres como assistente e a estipulação de que ela não poderia agir contra os interesses da Aliança Estelar ou de Sunan. Mais importante ainda, ela tinha que guardar seus segredos. Mesmo depois de 1000 anos de serviço, ela não podia revelar nenhum segredo sobre a Aliança Estelar ou Sunan. Assim que se certificaram de que nenhum detalhe havia sido esquecido, assinaram um voto de fidelidade. Enquanto a luz do voto tremeluzia e se apagava, Lizzie soltou um suspiro de alívio. Embora o futuro ainda fosse incerto, pelo menos ela agora tinha a chance de reconstruir seu corpo. Ela não precisava mais se preocupar com a possibilidade de a cidade da estrela cadente ficar sem energia e aprender no espaço dimensional para sempre. Capítulo 223. Este é o comando do mestre. 9 de outubro de 2024. Essa coisa chamada núcleo estelar é a fonte de energia da cidade da estrela caída. Após o pacto, Sunan voltou sua atenção para a esfera translúcida e cristalina. Exatamente.
Lizzie assentiu. É um dispositivo de fornecimento de energia exclusivo criado pela Sociedade da Estrela Caída. Sunan perguntou curiosamente: qual a diferença entre isso e uma poça elemental? Uma poça elemental pode fazer tudo o que isso faz, mas o núcleo estelar também pode monitorar as flutuações das partículas de energia em toda a cidade da Estrela Caída e estabelecer comunicação unidirecional com qualquer pessoa dentro da cidade. Os olhos de Sunan brilharam. Embora a função de fornecimento de energia fosse impressionante, as duas últimas características eram particularmente intrigantes. Seu alcance é limitado à cidade da Estrela Caída. A menos que um núcleo estelar maior possa ser criado, o alcance efetivo atual é limitado a uma cidade da Estrela Caída. Ela fez uma pausa e acrescentou: no entanto, se for apenas para comunicação, o alcance pode ser expandido aumentando o consumo de energia, embora não dure muito. Sunan entendeu. Você usou o núcleo estelar para se comunicar com Aida, então? Sim. Lizzie admitiu abertamente. Não havia dúvida de que um núcleo estelar era um recurso valioso. Sem hesitar, Sunan pegou o núcleo estelar e o colocou no cubo. Como o fornecimento de energia foi cortado, as flutuações de energia nas paredes, teto e piso se dissiparam rapidamente, e toda a torre logo caiu em um silêncio mortal. Existem outros recursos na cidade da Estrela Caída? Lizzie balançou a cabeça. Não, a cidade da Estrela Caída tinha acabado de ser construída quando a Sociedade da Queda Estelar entrou em conflito interno. Eles não tinham tempo para estocar recursos. Além do núcleo estelar e da marionete, o bem mais valioso é a própria cidade. Sunan ficou um pouco decepcionado. Mas então pensou sobre isso. Só o núcleo estelar, a marionete e a vasta quantidade de mármore branco já eram um ganho significativo. E lá estava Lizzie, um espírito de mago com vasto conhecimento. Esta viagem tinha sido bastante proveitosa. Como não havia outros itens valiosos, Sunan decidiu não ficar mais. Pegou o grimório e se virou para ir embora. Ao retornarem à entrada, Lizzie olhou para a tranquila cidade da Estrela Caída com uma expressão complexa. O que você planeja fazer com a cidade da Estrela Caída? Sunan respondeu sem hesitar. Levá-la de volta e desmontá-la para obter materiais. Levá-la de volta. Lizzie ficou surpresa, perguntando se o ouvira corretamente. Você vai usar a função de teletransporte da cidade da Estrela Caída? Mas você já removeu o núcleo estelar. Mesmo se você o recolocar, o núcleo estelar não terá energia suficiente para ativar a função de teletransporte. Isso não é necessário. Sunan colocou a mão na parede de mármore branco. Com um comando mental, a enorme cidade da Estrela Caída, juntamente com a montanha negra icônica invertida abaixo dela, desapareceram instantaneamente. Os olhos de Lizzie se arregalaram em choque, sua boca aberta. Como você fez isso? Perguntou Lizzie, com os olhos cheios de espanto. Mesmo sendo uma maga experiente, ela nunca tinha visto nada tão extraordinário. Um anel espacial? Impossível, nenhum anel espacial no mundo poderia ter um espaço interno grande o suficiente para conter a cidade da Estrela Caída. Um semiplano? Isso era ainda mais impossível. Apenas um mago espiritual verdadeiro poderia criar um semiplano. Mas se não fosse um desses, como Sunan conseguiu fazer a cidade da Estrela Caída desaparecer tão rapidamente? Segredo. Sunan não tinha a intenção de explicar e se virou para ir embora. Por maior que fosse a cidade da Estrela Caída, ela ocupava apenas um espaço no cubo. O cubo não tinha o conceito de tamanho espacial como itens mágicos. Ele tinha apenas o conceito de quantidade. Assim que saíram do espaço dimensional onde a cidade da Estrela Caída estava localizada, a água do mar ao redor invadiu, apenas para ser bloqueada pelo escudo de energia de Sunan. Lizzie, agora de volta aos seus sentidos, viu que Sunan não pretendia se aprofundar e não insistiu. Ela retornou ao grimório. Todo mago tinha seus segredos, e investigar muito a fundo não era uma boa ideia. Após emergir do mar, Sunan instruiu Andrea casualmente e então voltou direto para a Floresta do Dragão.
Com a cidade da estrela caída em sua posse, ele não precisava mais se preocupar com o mar do arco-íris. As sereias já haviam se juntado à Aliança Estelar, e os Nagas do Mar Profundo restantes não tinham chance contra a Aliança Estelar sozinhos. A Aliança Estelar enfrentou pouca resistência no desenvolvimento do Mar do Arco-Íris. O resto poderia ser resolvido por seus subordinados. Em seguida, ele precisava se concentrar em seu cultivo e na construção de sua torre de mago. De volta à Floresta do Dragão, Sunan pegou o grimório e soltou Lise. Este é um jardim ecológico. Olhando para as vastas e exuberantes florestas ao longe, os olhos de Lise se arregalaram de surpresa. Seu olhar então pousou na imponente torre branca não muito longe, formada pelos ossos de dragão entrelaçados, e ela exclamou: Torre do Esqueleto do Dragão. Este é o Bosque do Dragão. Sunan levantou uma sobrancelha e perguntou: Você reconhece este lugar? Lise assentiu e disse: Acontece que conheço o dono do Bosque dos Dragões, um poderoso mago de segunda classe. Antes de me tornar o que sou agora, ouvi dizer que ele se juntou a uma expedição distante para outro plano. Eu não esperava por isso. Nesse ponto, Lise não pôde deixar de sentir uma profunda nostalgia. Como o Bosque dos Dragões estava agora sob o controle de Sunan, isso significava que o dono original havia encontrado seu fim. Só então um jardim ecológico não reivindicado iniciaria o processo de herança. A ideia de que mais de 1000 anos haviam se passado e os magos que ela conhecia haviam se transformado em pó há muito tempo fez Lise sentir uma sensação de perda. Mas ela rapidamente não teve tempo para tais reflexões. Quando viu a torre majestosa erguendo-se no meio da vasta floresta, Lise ficou completamente atordoada. O olhar frio e sereno em seu rosto foi substituído por choque e descrença. Torre dos Magos. A estrutura imponente à sua frente era, sem dúvida, uma Torre dos Magos. Embora Lise ainda não tivesse construído sua própria Torre dos Magos, ela já tinha visto muitas e as reconheceu à primeira vista. Embora fosse uma pequena torre de magos, ainda assim a deixou profundamente impressionada. Na Era de Ouro dos Magos, um mago de primeiro grau construir uma torre de magos era relativamente raro, mas não extraordinário. Mas este era o continente Luz Estelar, um lugar no meio de um deserto elemental. Dada a extrema escassez de recursos, era difícil imaginar como Sunan conseguiu construir uma torre de magos sob tais condições. Lise levou um bom tempo para recuperar os sentidos. Ela se virou para Sunan, com os olhos cheios de admiração, como se estivesse olhando para algo inimaginável. Estou curiosa, você consegue conjurar recursos do nada? Sunan sorriu e disse: Esta torre de magos ainda não está totalmente concluída. Mesmo assim, pelo visto, é só uma questão de tempo, certo? Ao ver que Sunan não negava, Lise não pôde deixar de perguntar: Como você conseguiu fazer isso? É simples. Una todo o continente Luz Estelar e você poderá reunir recursos suficientes. Lise levou um momento para entender o que Sunan queria dizer. Ela ficou surpresa e perguntou: Você unificou o continente Luz Estelar? Sunan olhou para ela e respondeu: É tão difícil para um mago unificar o continente Luz Estelar. Lise ficou em silêncio, seus lábios se contraindo levemente. Os magos oficiais eram de fato uma classe acima de todas as outras no atual continente Luz Estelar, e unificá-los não seria difícil. O poder puro poderia suprimir todo o continente, deixando todos com medo de resistir. Mas integrar o poder de todo o continente para reunir recursos e construir uma Torre dos Magos não era algo que pudesse ser realizado apenas com força bruta. Sem mencionar que o processamento mágico dos materiais básicos necessários para construir uma torre de magos exigia um grande número de aprendizes de magos. Caso contrário, levaria 100 anos para ser concluído por uma pessoa. Sunan devia ter uma grande força bem organizada e operando sem problemas, trabalhando para ele na coleta de recursos. E provavelmente havia um grande número de aprendizes de magos ajudando com o vasto e complexo trabalho fundamental. Nem todo mago conseguiria isso.
Pelo menos, Lizzie admitiu para si mesma, mesmo que remodelasse seu corpo e recuperasse seus poderes de mago, ela não conseguiria fazer o que Sun havia feito. Mesmo que passasse 1000 anos, ela não conseguiria. Sem mencionar que o cultivo em larga escala de aprendizes de magos era um obstáculo significativo. Ela não tinha recursos para gastar com isso. Por um momento, Lizzie sentiu que havia cada vez mais aspectos misteriosos sobre Sun, tornando-o completamente inescrutável. Após entrar na Torre dos Magos, Sun conduziu Lizzie ao centro de controle, invocou o espírito da Torre 1 e concedeu a Lizzie acesso logo abaixo do seu, permitindo-lhe entrar livremente na maioria das áreas da torre. Com o contrato de juramento em vigor, Sun não se preocupava com a possibilidade de Lizzie fazer algo contra seus interesses. Para ajudá-la a desempenhar melhor seu papel de assistente, ele lhe deu total confiança. Em seguida, Sun foi à Torre do Esqueleto do Dragão, invocou um mordomo e também concedeu a Lizzie acesso secundário. Com esse acesso, Lizzie podia se movimentar quase livremente por qualquer lugar no Bosque dos Dragões. De agora em diante, vou me concentrar no meu treinamento e na construção da Torre dos Magos. Então os assuntos da Aliança da Luz Estelar e do Bosque dos Dragões serão tratados por você. Você precisa se familiarizar com essas tarefas o mais rápido possível. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar a Carolina e a Viúva Vermelha. Sun explicou brevemente a estrutura da Aliança da Luz Estelar, e o restante Lizzie teria que aprender sozinha, revisando os documentos. Ao retornar ao Bosque dos Dragões, Sun contatou imediatamente Carolina e a Viúva Vermelha. Assim que ele se instalou em seu escritório, as duas mulheres chegaram com passos rápidos e decididos. Mestre! Caroline e a Viúva Vermelha curvaram-se respeitosamente, seus olhos observando sutilmente a figura de Lizzie ao lado delas, suas expressões revelando um toque de surpresa. Uma aparição? Quando o mestre adquiriu uma aparição? Mas ela é muito bonita. Ao mesmo tempo, Lizzie observou discretamente Caroline e a Viúva Vermelha, com o coração igualmente perplexo. Uma nobre esfinge e uma vampira. Que par incomum! A julgar pelas palavras anteriores de Sun, esses dois não-humanos estão, sem dúvida, no cerne da Aliança Estelar. Para que alcançassem tais alturas, precisavam ser mais do que apenas habilidosas. Seriam elas as consortes do mestre? Sun desconhecia os pensamentos íntimos das mulheres. Apontou para Lizzie e disse: esta é Lizzie Rousseau, descendente da família Rousseau e a única bruxa entre eles. Devido a uma série de eventos infelizes, ela agora está na forma de uma aparição. Os olhos de Caroline e da Viúva Vermelha se arregalaram de surpresa. Elas conheciam bem a família Rousseau, é claro. Afinal, muitos alunos da Academia Luz Estelar vêm da família Rousseau, assim como 3 dos instrutores. Dada a longa e histórica história da família Rousseau, sua integração à Aliança Estelar exigia uma investigação completa. Elas sabiam que a família já havia produzido uma bruxa. O que não esperavam era que a bruxa fosse a aparição diante delas. Como ela foi parar ali? Caroline e a Viúva Vermelha ficaram imediatamente curiosas sobre os eventos que levaram a essa transformação. No entanto, Sun não entrou em detalhes, e elas não ousaram insistir por mais detalhes. Então, as próximas palavras de Sun os deixaram completamente chocados. De agora em diante, Lizzie servirá como minha assistente, me ajudando a administrar todos os assuntos da Aliança Estelar. Na minha ausência, ela cuidará das operações do dia a dia. Caroline e a Viúva Vermelha sentiram uma onda de emoções invadir seu interior. Não se trata apenas de uma assistente. Se for verdade, essa mulher, Lizzie, só perderá para o mestre na Aliança Estelar. As duas mulheres ficaram surpresas e invejosas. Elas estavam na Aliança Estelar há tanto tempo e nunca haviam recebido um poder tão imenso. Por que essa mulher, que acabara de chegar, a superaria? O mestre confia tanto nela. Algum problema? Perguntou Sun, com a expressão calma. Caroline e a Viúva Vermelha voltaram à realidade, recompondo-se rapidamente e curvando a cabeça respeitosamente. Sim, mestre. Sun estreitou os olhos, mas não disse nada.
Ele conseguia ver através dos pensamentos delas. A razão pela qual ele havia concedido a Lizzie um poder tão significativo era a sua crença de que, como bruxa, ela seria muito mais eficaz na gestão dos assuntos da Aliança Estelar em comparação com os dois. Afinal, a Aliança Estelar era, em sua essência, uma organização bruxa. Mesmo em seus estágios iniciais, ter um mago no comando garantiria uma gestão mais estável e eficiente. Além disso, Lizzie havia sido membro da Sociedade Starfall, o que lhe dava mais experiência em organizações bruxas do que qualquer outra pessoa. Sunan precisava ser a mão orientadora, guiando a direção, enquanto os detalhes poderiam ser deixados para Lizzie. Ele então convocou a Marionete 1 e entregou o códice à garota Marionete. A Marionete 1 seguirá seus comandos de agora em diante. Lizzie não podia se afastar muito do códice se quisesse se mover livremente. Ter uma marionete carregando era a solução mais prática. Lizzie examinou a garota marionete com curiosidade. Seu olhar aguçado de mago detectou imediatamente as qualidades únicas da marionete. Uma marionete feita de mitril e diamantes. Mesmo que não seja uma marionete de nível mago, deve ser próxima disso, Lizzie refletiu consigo mesma. Depois de organizar tudo, Sunan dispensou as 3 mulheres com um aceno de mão. Ao saírem do escritório, antes que Caroline e a Viúva Vermelha pudessem dizer qualquer coisa, Lizzie se virou e as instruiu sem hesitar. Preparem uma sala silenciosa e mandem todos os documentos da Aliança Estelar para lá. Preciso revisá-los cuidadosamente. Sim, Lady Lizzie. Observando Lizzie e a garota marionete partirem, a Viúva Vermelha finalmente ergueu a cabeça, seus lábios se contraindo levemente enquanto olhava para Caroline. Você vai simplesmente deixá-la se elevar acima de nós? Caroline permaneceu imperturbável. O que mais podemos fazer? Ela é uma maga. Isso foi no passado. Agora, ela é apenas uma aparição. Mesmo como uma aparição, ela ainda é uma maga. Caroline baixou os olhos. Mais importante, esta é a ordem do mestre. As palavras da Viúva Vermelha vacilaram, e ela mordeu o lábio, frustrada, sem dizer mais nada. Capítulo 224. Um tesouro infinito, ano 1297 da Era da Luz Estelar. Os Nagas do Mar Profundo se renderam à Aliança Estelar. Com isso, as 2 raças marítimas mais poderosas do Mar do Arco-Íris se juntaram à Aliança Estelar. A partir daí, o desenvolvimento do Mar do Arco-Íris entrou em um período de rápido crescimento. Com Liz auxiliando na gestão da Aliança Estelar, Sunan pôde finalmente se concentrar em seu cultivo e na construção de sua Torre do Mago. Graças ao método de absorção de energia divina por meio da síntese de núcleos elementais, a condensação mental de Sunan aumentou constantemente. A construção de sua Torre do Mago também progrediu lenta, mas firmemente. Tudo prosseguia de maneira ordenada. Ano 1304 da Era da Luz Estelar. Koi finalmente alcançou o ápice de um cavaleiro lendário do 4º círculo, sem mais espaço para avanço. Para alcançar o próximo nível, ele tinha 2 opções: tornar-se um cavaleiro da linhagem sanguínea ou um cavaleiro elemental. No final, Koi escolheu o caminho do cavaleiro da linhagem sanguínea, como havia decidido originalmente. Após cuidadosa consideração, ele selecionou a linhagem do Terrorsaurus para sua fusão. O Terrorsaurus é uma espécie de subdragão e está entre as mais altas entre os subdragões de alto nível, com uma concentração de linhagem superior a 85%. Mesmo na Floresta do Dragão, o Terrorsaurus é uma das espécies de subdragão mais poderosas. Especialmente após a implementação do programa de aprimoramento da linhagem de subdragões de alto nível, a concentração de linhagem dos subdragões de alto nível na Floresta do Dragão aumentou em graus variados. Embora o Terrorsaurus, devido à sua já alta concentração de linhagem, não tenha visto um aumento tão significativo quanto outros subdragões de alto nível, ainda viu uma melhora geral de 3% a 5%. O Terrorsaurus mais poderoso da Floresta do Dragão tem uma concentração de linhagem de 91,27%. A linhagem que Koi estava prestes a fundir veio deste mesmo Terrorsaurus. Para Sunan, a cirurgia de transformação para um cavaleiro de linhagem não foi particularmente desafiadora.
Após 3 dias no laboratório, Koi emergiu como um cavaleiro da linhagem. No campo de treinamento, o som sibilante de sua lâmina cortando o ar era constante. Ondas de choque visíveis se espalhavam, levantando poeira e detritos do chão ao redor. Depois de um tempo, Koi finalmente interrompeu seu treino de espada, ainda se sentindo insatisfeito ao descer do campo de treinamento. Como se sente? Perguntou Sun-An. Ótimo, absolutamente ótimo. O rosto de Koi se encheu de entusiasmo. Sinto uma onda avassaladora de poder, e minha constituição física melhorou significativamente. Sun-An sorriu e disse: o Terrorsaurus é famoso por sua força física entre os subdragões de alto nível. A fusão de sua linhagem claramente melhorou sua constituição. Além disso, sua resistência à energia e seu controle sobre partículas elementais do fogo devem ter melhorado significativamente. No entanto, este último ainda estará muito aquém das capacidades de um cavaleiro elemental do fogo. Koi riu baixinho. Isso é mais do que suficiente. Meu objetivo principal era prolongar minha vida, e o aumento de força é apenas um bônus. A propósito, essa habilidade de linhagem pode ser passada para meus descendentes. Sun-An balançou a cabeça. Não, na melhor das hipóteses, pode otimizar ligeiramente seus genes, tornando sua constituição inata um pouco mais forte. Seja um cavaleiro de linhagem ou um aprendiz de mago fundindo uma linhagem, não é uma fusão perfeita e não pode ser herdada por descendentes. Uma fusão de linhagem verdadeiramente perfeita exige que o mago desenvolva e ative continuamente habilidades de linhagem após a fusão, aprimorando-as para corresponder ou até mesmo superar a fonte da linhagem original. Somente quando a linhagem atinge esse nível é que se torna parte inseparável dos genes, permitindo que seja transmitida por meio da reprodução. Assim, o fundador de toda a família de magos com linhagem poderosa era inevitavelmente um indivíduo excepcional. Ao ouvir isso, Koi sentiu-se um tanto decepcionado. No entanto, qualquer otimização genética ainda era um resultado positivo. Os genes de uma família melhoram gradualmente ao longo das gerações. Esperar um salto repentino em uma geração não passava de uma ilusão. Pensando nisso, Koi não pôde deixar de suspirar. Há apenas 2 dias, um de seus filhos de 12 anos passou por uma avaliação de talentos, mas foi reprovado mais uma vez. Até então, mais de uma dúzia de seus filhos haviam sido testados, e nenhum deles havia demonstrado as qualificações necessárias para se tornar um mago, causando-lhe grande angústia. Será que os genes de mago da família Yanest eram tão fracos? Mas isso não fazia sentido, considerando que Sun-An, o único mago no continente, também era membro da família Yanest. Será que seus próprios genes de mago eram simplesmente fracos demais? Pensando nas avaliações de talentos de novo, Sun-An deu um tapinha no ombro de Koi. Você não pode forçar essas coisas. Sun-An tinha uma boa ideia do que Koi estava pensando. A rigor, o próprio Sun-An não tinha qualificações para ser mago. Caso contrário, seu antecessor não teria morrido por se forçar a ler livros de iluminação, permitindo que Sun-An assumisse o poder. Graças ao cubo de síntese, Sun-An conseguiu ascender ao posto de mago. Os genes mágicos da família Yanest não eram particularmente fortes nem fracos, apenas medianos, como a maioria das famílias. De fato, até agora, nenhuma família, além da família Russell, teve 2 aprendizes de magos simultaneamente. Talvez 1000 anos atrás, houvesse muitas famílias de magos, mas após um milênio de erosão, seus genes mágicos diminuíram, transformando-os em pessoas comuns. Mesmo a família Russell, que conseguiu sobreviver até hoje, o fez não apenas casando-se ativamente com aprendizes de mago de fora, mas também por meios desconhecidos. De acordo com o conhecimento de Sun-An, a família Russell começou a praticar casamentos consanguíneos há cerca de 700 anos. No entanto, com o atual aumento no número de aprendizes de mago, é possível que, em algumas centenas de anos, o continente luz estelar veja o surgimento de uma segunda ou terceira família de magos como a família Russell. O tempo voou e 2 meses se passaram num piscar de olhos. No laboratório de poções, o borbulhar do líquido era um som constante.
Sunan usou a mão do mago para adicionar o ingrediente final ao líquido, que adquiriu um tom azul estrelado profundo como tinta, interrompendo gradualmente a fervura. Ele removeu o frasco de vidro da chama e liberou uma rajada de partículas de energia gelada, resfriando rapidamente o líquido a temperatura ambiente antes de despejá-lo em um frasco de poção. Com isso, a poção estava completa. Sunan a colocou no cubo de síntese e uma mensagem apareceu imediatamente na interface de síntese. Poção de construto secundário, segundo nível / alta qualidade. Consumir esta poção aumenta a atividade mental e acelera a formação de cristais de talento. A duração depende da potência da poção. Os efeitos não se acumulam. A energia mental do usuário deve ser de pelo menos 60 pontos. Sucesso! Um sorriso alegre se espalhou pelo rosto de Sunan. Depois de todo o tempo e esforço, ele finalmente conseguiu criar uma versão enfraquecida da poção de construto. Com isso, ele pôde sintetizar uma poção com efeitos comparáveis aos da original. Recuperando a compostura, Sunan rapidamente produziu várias dezenas de poções de construto secundárias e as colocou uma a uma no cubo de síntese, obtendo logo uma poção de construto de terceiro nível de alta qualidade. As melhores poções de construto da Torre da Luz Estelar são apenas de qualidade média, e a maioria é de baixa qualidade. Em termos de eficácia, a poção que tenho aqui é pelo menos 30% melhor. Sunan estimou que o custo de produção desta poção era de cerca de 122 mil moedas de ouro. Para ser honesto, esse custo já era muito maior do que o custo de produzir manualmente uma poção de construto. No entanto, no cenário atual, tê-la já era uma vantagem significativa. Pelo menos, considerando a importância das poções de construto, esse custo ainda estava dentro de uma faixa aceitável. Para um modelo de cristal de talento intermediário comum, 3 poções de construto de terceiro nível de alta qualidade são suficientes, o que equivale a pouco menos de 370 mil moedas de ouro. Qualquer aprendiz de mago de terceiro nível que atenda ao padrão para construir um cristal de talento pode facilmente ganhar 370 mil moedas de ouro, mas, na maioria das vezes, não consegue nem comprar poções de construto, não importa quanto dinheiro tenha. Ter um método para sintetizar poções de construto significa que a Aliança Estelar pode começar a treinar magos. Olhando para a poção azul escura no frasco, o rosto de Sunan se abriu em um sorriso satisfeito. Uma facção de magos competente deve ter a capacidade de produzir poções de construto. Caso contrário, eles não conseguem nem treinar magos, muito menos crescer e se expandir. Sem poções de construto, a dificuldade para um aprendiz de mago de terceiro nível avançar para mago pelo menos dobraria, se não triplicaria. Aqueles que conseguem avançar para mago sem usar poções de construto são verdadeiros gênios ou indivíduos incrivelmente sortudos que obtiveram recursos raros que aceleram a formação de cristais de talento. Guardando a poção de construto, Sunan invocou sua interface pessoal. Sunan Yanest, mago de primeiro grau, liquefação, 50,93%. Habilidades meditação com anel celestial nível 19, max. Preparação de poções nível 5, 6.231, 20.000. Modificação biológica nível 5, 2.933, 20.000. Criação de marionetes nível 5, 13.173, 20.000. Criação de itens mágicos nível 4, 9.509, 10.000. Com base no meu progresso atual, devo conseguir atingir a cristalização de primeiro grau em cerca de 25 a 26 anos. Tenho a poção de construto, mas ainda preciso do modelo de cristal de talento. A pesquisa para o segundo modelo de cristal de talento estava em andamento e progredindo sem problemas. Após retornar da cidade da Estrela Cadente, Sunan obteve todos os modelos de cristal de talento da Sociedade da Queda Estelar de Lis. Além do modelo de cristal de talento superior para a Estrela Cadente, havia 4 modelos intermediários e 16 de baixa qualidade, o que lhe proporcionou muita inspiração. Quando Sunan atingir o primeiro nível de cristalização, ele terá tempo mais do que suficiente para concluir sua pesquisa. Admitindo isso, trazer Lizzie de volta como assistente foi uma decisão notavelmente sábia.
Após se familiarizar rapidamente com os assuntos da Aliança Estelar, Lise logo se estabeleceu em seu papel, gerenciando a organização com precisão e eficiência. Mais importante ainda, seu conhecimento ajudou Sunan a resolver inúmeros problemas. Por exemplo, o design da marionete do Senhor dos Tentáculos resolveu o problema da criação de marionetes de alto nível para o exército interno de golems da Torre dos Magos. Após estudar o design da marionete do Senhor dos Tentáculos, Sunan decidiu usar golems adamantinos como a força principal, complementados por um pequeno número de marionetes do Senhor dos Tentáculos e marionetes secretas para formar o exército interno de golems da Torre dos Magos. O único problema é que alguns dos materiais necessários para as marionetes do Senhor dos Tentáculos não estão disponíveis no atual continente Luz Estelar, necessitando do desenvolvimento de alternativas adequadas. No entanto, isso ainda é mais fácil do que começar do zero para criar uma nova marionete de nível mago. Outro problema é a produção de cristais da alma. Durante o desenvolvimento do Mar do Arco-Íris, principalmente por meio de batalhas com sereias e nagas das águas profundas, a Aliança Estelar adquiriu um número significativo de cristais da alma, aliviando significativamente a escassez de cristais da alma. No entanto, com a subsequente rendição das sereias e nagas das águas profundas, a questão de como produzir mais cristais da alma tornou-se uma preocupação urgente. Felizmente, Lise tinha uma solução para isso. Os magos descobriram que, durante o processo de transformação necromântica, a estranha energia formada pela fusão das energias da morte e da vida desencadeia uma reação em cadeia que se conecta aos espíritos deste mundo. Esses espíritos emergem de fendas espaciais, competindo para possuir corpos e reviver. Inspirados por isso, alguns magos começaram a usar a transformação necromântica para atrair um grande número de espíritos e, em seguida, usaram pedras preciosas para absorvê-los e criar numerosos cristais da alma. Este método de produção de cristais da alma é relativamente barato, exigindo apenas uma pequena quantidade de gemas, ouro e prata para montar a matriz de transformação necromântica, e até mesmo um aprendiz de mago de terceiro nível pode executá-lo, tornando-o bastante conveniente. A única desvantagem é que a qualidade dos espíritos atraídos por este método não é alta, permitindo a criação apenas de cristais da alma micro e pequenos. No entanto, isso não é um problema para Sunan. Ele precisa apenas de cristais da alma micro, e os outros graus podem ser sintetizados. Em um teste prático, Sunan usou com sucesso os espíritos atraídos para criar mais de uma dúzia de cristais da alma micro. Ele imediatamente promoveu este método dentro da Academia Luz Estelar, oferecendo cristais da alma micro como recompensa por tarefas, resolvendo assim completamente a escassez de cristais da alma da Aliança Estelar. Além disso, Lise dominou a construção de matrizes de teletransporte. Embora essas matrizes só possam se teletransportar por distâncias de até 1000 quilômetros, elas são incrivelmente valiosas, melhorando significativamente as capacidades de transporte da Aliança Estelar. Anteriormente, a Aliança Estelar dependia dos túneis espaciais de Dragon Grove para transporte de longa distância. No entanto, à medida que o território da Aliança Estelar se expandia e o número de túneis espaciais aumentava, a carga sobre Dragon Grove, que servia como um centro de trânsito, tornou-se cada vez mais pesada. Especialmente após a unificação do continente Luz Estelar, em seu auge, mais de 500 cidades-estado usaram Dragon Grove como um centro de trânsito para o transporte de mercadorias em um único dia, afetando severamente as operações normais de Dragon Grove. Carolina havia levantado essa questão com Sunan há muito tempo. Na época, Sunan não tinha uma boa solução, mas a chegada de Lise mudou tudo. O surgimento das matrizes de teletransporte foi como uma chuva oportuna. No segundo ano em que Lise liderou a Aliança Estelar no lugar de Sunan, o plano de construir uma rede de teletransporte começou a ser implementado em todo o continente Luz Estelar. Embora o progresso deste plano tenha sido lento devido à falta de mão de obra, Sunan estava muito otimista quanto ao seu futuro.
Assim que a rede de teletransporte estiver totalmente estabelecida, as capacidades de transporte da Aliança Estelar, sem dúvida, darão um salto qualitativo. Se eles conseguirem continuar a aumentar o número e a densidade das matrizes de teletransporte e encontrar maneiras de reduzir seus custos de uso, tornando-as acessíveis ao público em geral, isso, sem dúvida, promoverá enormemente o desenvolvimento econômico. O transporte é a força vital da economia e o elo da civilização. Condições de transporte bem desenvolvidas e convenientes podem impulsionar significativamente a prosperidade comercial, aumentando a frequência e a escala das atividades econômicas, impulsionando assim o rápido crescimento econômico. A importância da rede de teletransporte para o desenvolvimento do continente luz estelar é comparável à da tecnologia submágica. Aos olhos de Sun-An, Lise é como um tesouro inesgotável, a cada vez revelando conhecimento de imenso valor. Ele aguarda ansiosamente as futuras transformações que Lise trará para a Aliança Estelar, tornando-a ainda mais poderosa. Capítulo 225. Avanço, cristalização de primeiro nível. 10 de outubro de 2024. O tempo voa como um cavalo branco passando por uma fenda, fugaz e veloz. No ano de 1330 do calendário da luz estelar, durante um mês de Xia longo, junho. Após mais um retorno do plano elemental do relâmpago, Sun-An sentou-se de pernas cruzadas ao lado da piscina elemental, sintetizando um núcleo de cristal elemental antes de começar a absorver a energia divina contida nele. A piscina elemental na torre do Mago da Luz Estelar, após 4 sínteses, já havia atingido a força de uma piscina elemental de tamanho médio, com um aumento de mais 4. A taxa de absorção de energia, a capacidade de armazenamento, a velocidade de recuperação de energia mental e a eficiência da meditação dobraram em comparação com antes. Graças a isso, a condensação de energia mental de Sun-An aumentou a uma taxa muito mais rápida do que o esperado. Liquificação: 99,99%. À medida que a energia divina dentro do núcleo de cristal elemental se fundia e assimilava gradualmente, em um momento específico, a condensação de energia mental em seu painel de status finalmente piscou e atingiu 100%. No mesmo instante, a energia mental líquida que girava em torno de seu cristal inato em seu mar de consciência subitamente parou e rapidamente se solidificou em minúsculas partículas cristalinas, como água congelada. Em pouco tempo, o fluxo ao redor do cristal inato desapareceu completamente, substituído por um denso aglomerado de estruturas cristalinas, semelhante a um cinturão de estrelas. Essas estruturas cristalinas hexagonais eram cristalinas, como as mais finas pedras preciosas, girando lentamente em torno do cristal inato, parecendo tão belas e magníficas quanto uma galáxia. Eu consegui. Sun-An abriu os olhos, seu olhar brilhando de imensa alegria. Levou quase 50 anos, mas ele finalmente havia avançado do primeiro nível de liquefação para o primeiro nível de cristalização. Em seguida, ele só precisava construir um segundo modelo de cristal inato para avançar para o segundo nível de magia. Sun-An estendeu a mão e bateu levemente no vazio à sua frente, e inúmeros feixes de luz finos e semelhantes a fios surgiram, entrelaçando-se rapidamente para formar um modelo complexo e profundo. Este era o segundo modelo de cristal inato que Sun-An havia pesquisado ao longo dos anos. É claro que ainda era apenas um modelo de cristal inato de nível inferior, não sintetizado. Seus efeitos eram semelhantes aos da Zona Proibida, criando um campo de energia ultradenso e invisível ao seu redor, capaz de anular todo dano que entrasse no campo, incluindo ataques físicos, energéticos e até mesmo de almas incorpóreas. Além disso, qualquer um que entrasse neste campo estaria sujeito a uma pressão imensa. Ao contrário da Zona Proibida, Sun-An podia alterar a densidade de pressão do campo, aumentando temporariamente a pressão em uma área específica para aplicar uma pressão ainda maior sobre os inimigos que entrassem no campo. Se a pressão fosse forte o suficiente, poderia até mesmo esmagá-los. Portanto, essa habilidade defensiva inata também poderia ser usada para ataques em alguns momentos.
Além disso, o alcance do campo poderia ser expandido ou contraído livremente, mas o poder defensivo e a densidade de pressão também diminuiriam ou aumentariam de acordo. Sunan precisaria dominar a habilidade inata e realizar testes práticos para conhecer os detalhes. Sunan chamou esse modelo de cristal inato de zona proibida absoluta. O Metal Líquido usou 32 modelos de cristal inato de nível inferior para sintetizar um de nível superior, então a zona proibida absoluta deve ser aproximadamente a mesma. Na última vez que ele construiu um modelo de cristal inato de metal líquido, o tempo médio de construção para um modelo de nível inferior era de 13 dias. No entanto, a energia mental de Sunan era agora muito superior à anterior, e ele possuía poções de construção de alta qualidade, então estimou que o tempo médio de construção desta vez poderia ser reduzido para menos de 10 dias. Se tudo corresse bem, ele poderia sintetizar o modelo de nível superior da zona proibida absoluta em um ano. A parte que realmente consumia tempo era a etapa final de preenchimento da energia mental. Afinal, o cristal inato se fortaleceria à medida que a condensação de energia mental do mago aumentasse. O cristal inato atual de metal líquido já era muito mais forte do que quando foi construído pela primeira vez. Em outras palavras, para construir um segundo cristal inato com uma força comparável ao atual metal líquido, ele precisaria infundi-lo com mais energia mental. Ao preencher o metal líquido, Sunan usou a pérola espiritual e a maçã dourada, e levou mais de 2 anos, quase 3, para preencher o cristal inato. Agora, além do bônus da reserva elemental que acelerava a recuperação de energia mental, ele não tinha mais nada, e a dificuldade de preenchimento havia aumentado. O tempo gasto seria definitivamente muito maior do que antes. Várias décadas podem ser consideradas um período curto, e passar 1 ou 2 séculos não seria surpreendente. Desta vez, a fase de preenchimento de energia mental será um verdadeiro teste de paciência. Sunan suspirou, pegou um frasco de poção de construção e bebeu, começando a construir um modelo de cristal inato. Logo, 11 meses se passaram, e Sunan construiu com sucesso 32 modelos de cristal inato de nível inferior e sintetizou o segundo modelo de cristal supernato. Ele então iniciou imediatamente o processo de preenchimento com energia mental. Sentado de pernas cruzadas ao lado da piscina elemental, Sunan mantinha os olhos firmemente fechados. Nas profundezas de sua mente, fios cristalinos de energia mental vazavam continuamente, fundindo-se em um novo modelo de cristal de talento e preenchendo gradualmente. Esse cultivo levou um mês inteiro. Progresso de preenchimento do modelo de cristal de talento: 0,06%, apenas 0,06% após um mês. Nesse ritmo, levará cerca de 140 anos para preenchê-lo completamente. Sunan sabia muito bem que essa velocidade não era lenta. Fazia apenas cerca de 60 anos desde que ele ascenderá ao posto de mago. Mesmo que levasse mais 140 anos, ainda seriam cerca de 200 anos no total. Avançar de um mago de primeira classe para um mago de segunda classe em apenas 200 anos era um feito excepcionalmente impressionante, mesmo para os padrões da Era de Ouro dos Magos, 1000 anos atrás. Além dos descendentes dos espíritos verdadeiros, que pareciam ter ainda mais vantagens, quase ninguém conseguia se igualar a ele. Mas, se possível, Sunan queria progredir ainda mais rápido. Se ao menos houvesse algo que pudesse restaurar rapidamente a energia mental. Seus olhos brilharam e ele se levantou, deixando o último andar da Torre dos Magos. No escritório amplo e iluminado, Lizzie lia diligentemente documentos, sua expressão séria e focada a tornava particularmente atraente. O relógio de quartzo na parede tic-taqueava silenciosamente, emitindo um toque nítido apenas no final da hora. Depois de um longo tempo, Lizzie largou os documentos e esfregou as têmporas. Como espectro, ela não sentia fadiga, mas esse era um hábito que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ela era membro da Aliança Estelar há mais de 30 anos. Estava familiarizada com todos os seus assuntos, lidando com eles com facilidade e eficiência.
Para ser honesta, quando concordou inicialmente em se tornar assistente de Sun-An e gerenciar a Aliança Estelar, Lizzie não levou isso muito a sério. Dado o estado atual do continente Luz Estelar, quão grande uma facção de magos poderia crescer? No máximo, seria uma nação humana superdimensionada. No entanto, após se aprofundar profundamente nos assuntos da Aliança Estelar, ela percebeu que a havia subestimado enormemente. A Aliança Estelar não apenas controlava o mundo da superfície, como também havia incorporado os reinos subterrâneos. Além disso, possuía um exército de golems bem estruturado. Embora ainda pudesse ficar para trás em marionetes de alto nível, suas forças de marionetes de nível médio e baixo estavam no mesmo nível de uma facção de magos de terceira classe. O que a surpreendeu ainda mais foi que a Aliança Estelar tinha sua própria academia de magos. Apesar de ter apenas algumas décadas de existência, com mentores que eram meros aprendizes de magos de terceira classe, já era uma conquista significativa. Afinal, isso acontecia em um plano onde a energia elemental era escassa. Lizzie achou difícil imaginar como Sun-An conseguiu elevar a Aliança Estelar a tal nível em condições tão adversas. Isso só a deixou ainda mais curiosa sobre ele. Independentemente disso, com a Academia de Magos, a Aliança Estelar tinha uma base sólida para se tornar uma verdadeira facção de magos. A mentalidade de Lizzie mudou e ela começou a se dedicar genuinamente à gestão dos negócios da Aliança Estelar. Ao longo dos anos, sob sua liderança, o crescimento da Aliança Estelar, embora não explosivo, foi constante e promissor. Em termos de vida civil, máquinas de energia mágica foram amplamente adotadas nas cidades mais prósperas do continente Luz Estelar, revolucionando diversas indústrias. O aumento significativo na capacidade de produção foi muito elogiado por muitos nobres e comerciantes. Quase não houve resistência à ampla adoção de máquinas de energia mágica. A verdadeira limitação era a produção de pedras mágicas secundárias. Máquinas de energia mágica são o núcleo da tecnologia mágica secundária. Até que a produção de pedras mágicas secundárias aumente, será difícil para a tecnologia mágica secundária se desenvolver de forma verdadeiramente rápida. Lizzie passou a mão sobre o papel branco em sua mesa e uma linha de texto apareceu como que por mágica. Como aumentar a produção de pedras mágicas secundárias? O método mais rápido seria aumentar as recompensas pela aquisição de pedras mágicas secundárias. Seus olhos piscaram, mas ela balançou a cabeça rapidamente. Com a vasta população do continente Luz Estelar como base, a Academia Luz Estelar poderia matricular centenas de alunos a cada ano. Atualmente, a academia contava com mais de 400 alunos, com pelo menos 40% a 50% deles capazes de fabricar pedras mágicas secundárias. Se os pontos de contribuição para a aquisição de pedras mágicas secundárias fossem aumentados, isso poderia atrair esses alunos para se concentrarem na produção, potencialmente dobrando a produção a curto prazo. No entanto, Lizzie sabia que isso não era viável. Muitos materiais de nível inferior para a Aliança Estelar vinham da Academia Luz Estelar. Se o preço de aquisição das pedras mágicas secundárias fosse aumentado significativamente, isso afetaria a produção de outros materiais de nível inferior, causando caos. Esse método tinha mais desvantagens do que benefícios e não era uma solução a longo prazo. Depois de pensar um pouco, Lizzie balançou a cabeça e deixou o assunto de lado por enquanto. Em termos de força militar, a Aliança Estelar agora conta com 2 grandes legiões de golems, com um total de 250 mil golems. Mesmo 1000 anos atrás, a Sociedade da Queda Estelar não tinha tantos golems sob seu comando. Outra força principal, os Cavaleiros Rúnicos Mágicos, ultrapassou oficialmente 200 mil membros no ano passado. Vale ressaltar que esses membros oficiais estão equipados com construções rúnicas mágicas. Devido à produção limitada dessas construções, os Cavaleiros Rúnicos Mágicos têm mais de 100 mil membros reservas. Além das tropas regulares, os Cavaleiros Rúnicos Mágicos têm 4 unidades de elite.
os cavaleiros antílope dragão, os cavaleiros dragão marinho, os cavaleiros pterodáctilos e os cavaleiros besta dragão da tempestade. As 3 primeiras unidades são especializadas em terra, mar e ar, respectivamente, enquanto os cavaleiros besta dragão da tempestade são adeptos de todos os 3 domínios. O maior deles é o cavaleiro antílope dragão, com um total de 1.200 membros. O menor é o Cavaleiros Besta Dragão da Tempestade, com cerca de 500 membros. Além destes, a Star Alliance também tem 3 frotas navais, compreendendo um total de 840 naves mágicas. Para ser honesto, sem considerar forças de alto nível como magos e torres de magos, o poderio militar atual da Aliança Estelar está no mesmo nível da antiga Sociedade da Queda Estelar. Se não fosse pelo continente Luz Estelar, o desenvolvimento da Aliança Estelar poderia ter sido ainda mais rápido. Lizzie não pôde deixar de pensar. No entanto, refletindo melhor, se não fosse pelo ambiente isolado do continente Luz Estelar, a Aliança Estelar não teria sido capaz de se desenvolver tão pacificamente. Toda a ascensão de uma facção de magos no multiverso inevitavelmente enfrenta ataques de forças internas, outras facções de magos, ou externas, principalmente divinas. É impossível que tais facções cresçam sem impedimentos. A Aliança Estelar é uma rara exceção. Além disso, Lizzie descobriu que a chave para o rápido crescimento da Aliança Estelar está em Suna. Muitos dos recursos de alto nível atualmente possuídos pela Aliança Estelar vêm de Suna. Isso deixou Lizzie perplexa. Dizer que Suna criou pessoalmente todas essas poções, itens mágicos e marionetes é simplesmente impressionante. Mesmo que ele dedicasse todo o seu tempo praticando e estudando, seria impossível para uma pessoa produzir tantos recursos. Sem mencionar que ele ainda tinha energia para construir uma torre mágica. Mas se Suna não os criou, de onde ele tirou todos esses recursos? Lizzie não conseguiu descobrir, até hoje. No entanto, isso se deve em parte ao fato de ela não ter investigado ativamente. Invadir os segredos de um mago é um grande tabu em qualquer lugar. Ela ainda espera que Suna a ajude a reconstruir seu corpo e não quer correr o risco de ofendê-lo por mera curiosidade. No que você está pensando? Uma voz interrompeu seus pensamentos de repente, fazendo Lizzie olhar para cima, surpresa. Suna havia aparecido na sala em algum momento, com um meio sorriso no rosto enquanto a observava. Você não está recluso. Por que está aqui fora? Quero te perguntar uma coisa. O que é? Você conhece algum método para acelerar a recuperação de energia mental? Suna acrescentou após um momento. Algo viável neste estágio. Lizzie ficou momentaneamente surpresa, com os olhos cheios de confusão. A reserva elemental da sua torre de mago não é suficiente? Ela tinha visto a reserva elemental na torre de mago de Suna, que era pelo menos tão eficaz quanto uma reserva elemental de tamanho médio, se não melhor. Honestamente, quando viu aquela reserva pela primeira vez, quase pensou que seus olhos estavam lhe pregando uma peça. O continente Luz Estelar não deveria ter os materiais para criar uma reserva elemental de tamanho médio. O material mais crucial, o cristal da fonte elemental, é impossível de obter. A menos que Suna fosse pessoalmente ao plano elemental e derrotasse um ancião elemental. É um ser formidável, contra o qual até mesmo um mago de segundo nível teria dificuldade. Suna não deu mais detalhes, simplesmente dizendo: estou no processo de construir meu segundo cristal inato e estou na etapa final da infusão de energia mental. Lembro-me de quando você chegou, você tinha acabado de passar para o estágio de liquefação de primeiro nível, certo? Sim. Lizzie respirou fundo, lutando para conter o choque que a invadiu. Passar do estágio de liquefação de primeiro nível para o estágio de cristalização de primeiro nível em apenas 60 anos e construir um modelo